Você é sócio de uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte? Vem comigo que eu vou te explicar como é que essas empresas participam de licitações. As microempresas e empresas de pequeno porte, elas possuem um tratamento jurídico diferenciado em licitações. O tratamento jurídico das microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil, ele é definido por um conjunto de leis e normas que visam facilitar a sua constituição, o seu funcionamento e principalmente trazer competitividade para essas empresas no mercado. Esse tratamento diferenciado, ele se justifica para incentivar a iniciativa privada, promovendo o desenvolvimento nacional e também o desenvolvimento econômico e social. Ela tem como função ampliar a eficiência de políticas públicas e também incentivar a inovação tecnológica. Tá, mas como é que se enquadra uma empresa como microempresa ou uma empresa de pequeno porte? A principal lei que trata sobre esse tema é a Lei Complementar 123 de 2006. Por força dessa lei, vai se considerar uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, que está previsto lá no artigo 966 do Código Civil, desde que devidamente registrado na junta comercial, né? Essas sociedades empresárias, elas vão ser enquadradas enquanto microempresa ou empresa de pequeno porte ao se olhar para o faturamento ano dessas empresas. É o quanto elas faturam que define o enquadramento delas. Então, assim, a empresa ela vai ser enquadrada como microempresa quando o faturamento dela no ano calendário, então naquele um ano de faturamento dela, atingir 360 mil reais. Até 360 mil reais, essa empresa é considerada uma microempresa. Já a empresa de pequeno porte, ela vai ser considerada de pequeno porte quando ela auferir receita no ano calendário de 360 mil e um centavo, né, até 4 milhões e 800 mil reais. Então, dentro dessa margem de faturamento no ano calendário, ela é considerada uma empresa de pequeno porte. Em ambos os casos, as empresas vão estar abrangidas lá pela Lei Complementar 123 de 2006. A gente tem que entender que a receita bruta, que é o que é considerado para se chegar nesses valores, ela considera a venda, o produto, né, da venda de bens e serviços nas operações realizadas pela empresa, diretamente pela empresa. Também o preço dos serviços prestados e resultado de operações em conta alheia, ou seja, aquela que eu faço com parceiros, com terceiros que realizam a operação e que entra receita para mim. Não são considerados neste valor as vendas canceladas e descontos concedidos. Então é o que efetivamente entra no caixa da empresa, advindo lá da sua atividade principal ou dessas atividades secundárias realizadas com terceiros. Um ponto importante é que para a empresa se manter enquadrada enquanto microempresa ou empresa de pequeno porte, ela tem que estar atenta ao faturamento mensal dela. Por quê? Porque essas empresas que elas forem constituídas e que elas não fecharam o ano calendário, então que elas não têm esses 12 meses de atividade, vai se considerar o valor de forma proporcional. Então, o que tem que se fazer? Se pega lá o valor da microempresa, por exemplo, os 360 mil reais, e divide-se ele por 12. Ou então pega lá o limite de 4 milhões e 800 mil e divide por 12, para poder entender o faturamento mensal daquela empresa e enquadramento em que é possível se colocar essa empresa. Vou explicar com um exemplo. Vamos supor que uma empresa foi constituída em janeiro de 2024. Para que em maio de 2024, ou seja, 5 meses depois, ela seja considerada microempresa, ela deve ter faturado de receita bruta até 150 mil reais. Ou seja, esse é o limite de arrecadação estipulado por lei, dividido por 12 meses, que é o ano calendário, e multiplicado pelo número de meses de ano que passou. Além do faturamento, a lei também prescreve alguns pontos que devem ser observados para que aquela empresa possa ser enquadrada nos benefícios que a Lei Complementar 123 de 2006 concede.
Quando que uma empresa ela não vai poder se enquadrar enquanto microempresa e empresa de pequeno porte, mesmo que o faturamento dela esteja dentro do previsto na Lei Complementar 123 de 2006. A leitura da legislação vai demonstrar que tem várias hipóteses, exceções para a aplicação daquela lei, mesmo para as empresas que estejam dentro do faturamento esperado. E ali nós temos algumas hipóteses que a gente recomenda a leitura para não se tornar repetitivo e chato aqui repetindo texto de lei, mas o que a gente tem? Empresa estrangeira, por exemplo, que ela tem uma filial ou uma representação, sucursal aqui no país, ela não pode se beneficiar, porque no fim ela é uma empresa estrangeira. Essa lei é para são empresas de brasileiros, empresas brasileiras criadas aqui, né? Também os sócios, as outras relações que esse sócio possui, ela também influencia na empresa que está buscando se enquadrar enquanto microempresa ou empresa de pequeno porte e buscar essas vantagens da legislação. Então é importante olhar para o quadro societário também e tomar cuidado com isso, porque pode haver o desenquadramento da empresa nessas hipóteses. A atividade da empresa também vai impactar a possibilidade de inclusão ou não nas vantagens da Lei Complementar 123 de 2006. Por exemplo, pessoas jurídicas que possuem atividades de banco comercial, investimento, desenvolvimento, sociedade de crédito, agências de financiamento, elas não conseguem se enquadrar nessa legislação, elas possuem uma vedação. E aí nós estamos falando de uma vedação não por causa de faturamento, mas por causa da atividade. E também empresas que advenham de cisão de outra empresa, que elas também há uma vedação na lei para participar, para buscar essas vantagens concedidas pela legislação. Compreender as exceções à aplicação da lei é fundamental. Então nós recomendamos fortemente que seja realizada a leitura da lei para verificar se enquadra em alguma daquelas possibilidades. Mas o que a gente pode resumir? Mesmo que a empresa esteja com faturamento que possibilite o enquadramento enquanto uma microempresa ou empresa de pequeno porte, essa empresa ela tem que verificar alguns aspectos que dizem respeito à sua origem, se ela é efetivamente uma empresa nacional, a sua atividade, se ela não está fornecendo uma atividade de crédito, por exemplo, e também as outras empresas que o sócio possui, porque essas outras conexões elas podem vir a impactar a possibilidade de enquadramento da empresa enquanto microempresa ou empresa de pequeno porte. E no caso da empresa extrapolar os valores, por exemplo, uma microempresa começa a faturar mais e já está na possibilidade de se enquadrar enquanto empresa de pequeno porte, ou a empresa de pequeno porte para de faturar, reduz seu faturamento e já pode se enquadrar enquanto microempresa. Como é que a lei estabelece isso? A lei deixa isso bem livre, ela não tem muitas exigências. Claro, vai ter que se cuidar o caixa dessa empresa mensalmente, fazendo as projeções, que bons contadores estão habituados a fazer isso. Então, a empresa a lei permite esse enquadramento e desenquadramento de uma característica ali de quanto microempresa ou empresa de pequeno porte. Mas e quais são as vantagens que a Lei Complementar 123 de 2006 traz para as empresas? Essa legislação, ela, como eu já falei, ela busca incentivar os pequenos empresários e auxiliar no desenvolvimento econômico do país. E para que isso seja atingido, esse objetivo, uma das vantagens que a lei institui é o Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? O Simples Nacional ele tem uma tributação diferente. A própria legislação ela traz alguns anexos que, dependendo da atividade, a empresa vai estar enquadrada num anexo ou no outro. Então ela traz alíquotas diferentes para aquela empresa, a depender dos tributos, e ela também condensa diversos tributos em uma única guia, que é a guia do Simples. Então as empresas recebem uma guia ali, elas conseguem liquidar todas as obrigações tributárias da sua atividade. Isso é muito bom porque desburocratiza a atividade empresarial e auxilia a empresa no desenvolvimento da sua atividade. Mas não só isso. A lei de licitações, ela também traz vantagens para microempresas e empresas de pequeno porte. O ponto que acho que todo mundo que trabalha com licitações conhece é a possibilidade de apresentação de documentos fiscais no momento de assinatura do contrato.
Só que vocês podem ver que aqui todo mundo comete um grande erro, que é o seguinte: o que a lei permite é a apresentação da regularidade fiscal no momento da assinatura do contrato. Isso não quer dizer que a empresa não precisa apresentar esses documentos no momento da habilitação. Então, vamos supor que a empresa possui uma dívida tributária e essa empresa quer participar de uma licitação. Ela, sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, ela pode se lançar à licitação com aquele documento relatando a sua dívida e apresentar a regularidade fiscal no momento da assinatura do contrato. Essa é uma das vantagens que é trazida por esse conjunto de leis de incentivo ao microempresário e empresário individual. Essa é uma das vantagens que é apresentada às microempresas e empresas de pequeno porte, advinda desse conjunto de normas. Um segundo aspecto é que essas empresas elas possuem o que a gente chama de impact ficto. O que é isso? Se as propostas dela elas são iguais ou superiores em até 10% da proposta mais bem classificada, é considerado como empate. E no pregão essa porcentagem é de 5%. É o que a gente chama de empate ficto. Então, a empresa, por mais que ela tenha apresentado um valor acima, ela é considerada possível de ser vencedora desse certame. Mas a nova lei de licitações traz uma alteração muito importante para microempresas e empresas de pequeno porte. Você tem que ficar atento nesse ponto. A nova lei, ela limita a participação de microempresas e empresas de pequeno porte naqueles certames em que o valor global ultrapassa o limite previsto lá na Lei Complementar 123 de 2006. Complicou? Eu vou te explicar. A gente sabe que para ser enquadrado enquanto microempresa, a empresa tem que faturar até 360 mil. E para ser enquadrado enquanto empresa de pequeno porte, é até 4 milhões e 800. Pela nova lei de licitações, não é possível a essas empresas participarem de licitações em que o valor global ultrapasse 4 milhões e 800 mil. Ou seja, uma licitação que o valor global executado é 5 milhões, microempresa e empresa de pequeno porte não poderão participar desse certame. Outro ponto é que pode ser exigido dessas empresas em licitações que apresentem uma declaração de contratos em vigor com o poder público, para que também essas empresas não extrapolem o limite de 4 milhões e 800 mil. O que isso quer dizer? Vamos pensar o seguinte: a gente sabe que vários contratos administrativos eles se alongam no tempo. Então, às vezes, tu vai executar um contrato administrativo em 1 ano e meio, 18 meses. E se a gente considerar que o ano calendário é 12, ela acaba havendo um descolamento da nova lei de licitações com a LC 123 de 2006, porque a empresa não vai faturar o valor total do contrato no ano calendário. Mas mesmo assim, a lei de licitações limitou a participação das empresas enquadradas enquanto microempresas e empresas de pequeno porte em contratos administrativos que ultrapassem o limite previsto na LC 123 de 2006. Depois de tudo que eu disse, eu acho que a gente consegue extrair algumas coisas daqui. Primeiro, é muito importante para quem é microempresário, empresário e empresa de pequeno porte ter um controle rígido de suas finanças e seu faturamento para que se mantenha enquadrado dentro dos valores previstos na lei. Também é muito importante ter um acompanhamento fiscal e também jurídico para que se possa participar das licitações com segurança e não ser desclassificado por causa do volume de contratos que a empresa possui, porque isso vai acontecer pela nova lei. Então você que é empresário, fique atento nesses pontos. Também, aí vai uma dica de ouro: você está participando de licitações, fique atento nos contratos administrativos dos seus concorrentes, porque caso eles extrapolem o limite legal, eles também não vão poder se beneficiar das vantagens concedidas pela LC 123 de 2006.